Ainda é um não. Lei manteve a moeda do destino, sentindo-se um pouco desanimada. A moeda do destino tinha sido lançada de forma bastante crua. Devido ao envolvimento de Morningstar Mage, ele já estava danificado, e se piorou. Lei realmente não tinha ideia de onde mais ele iria encontrar um filho do destino para oferecer como sacrifício. Embora ele pudesse fazer as profecias do mesmo modo que os Ararien, elas não tinham como fazer predições em relação a existências de classificação mais alta, e os riscos eram muito grandes. Humanos eram criaturas cheias de possibilidades. Se os magos escolhidos por Leilin conseguissem avançar até estarem no mesmo nível que Leilin e conseguissem profetizar suas ações, não haveria como Leilin se beneficiar com isso. Leilin prefere usar essas criaturas mortas. Embora fossem problemáticos, eram convenientes e muito seguros. Isso foi o que ele priorizou. Até mesmo eu com minha força de nível 3 encontrarei perigos que não podem ser medidos no mundo gelado. Parece que ainda é um lugar que não consigo ver. Leilin estava claro em sua situação. Ele agora segurava a maior parte do Twilight Zone na palma da mão e não tinha nada para ficar ansioso. A caverna gelada sempre estaria presente, então as coisas lá dentro seriam mais cedo ou mais tarde. Depois que toda a raça élfica negra se rendeu, tudo que foi deixado para cuidar na região norte foram os gnomos, anões e algumas guildas remanescentes lá. Leilin não podia se incomodar com isso e usava seu poder prepotente para cuidar disso. Alguns dias depois, um boato chocante se espalhou. Lord Leilin, guardião do reino na Zona Sombria, atacou sozinho a fortaleza dos anões, as cavernas de Taline. Eles disseram que o senhor confiava em seu próprio poder e atacava de frente, e foi até a corte real dos anões. Raios frenéticos e a terrível aura da morte constantemente envolviam a área. A batalha continuou por vários dias antes de parar. A partir de então, porém, a corte dos anões reais enviou um anúncio, dizendo que seu respeitado governante, o rei Greybeard, e vários outros ministros importantes haviam morrido de doença. O preço do jovem anão herdou o trono e imediatamente retirou suas tropas. A mesma coisa aconteceu no reino dos gnomos. Desta vez, as explosões podem ser vistas a olho nu. Sua maquinaria estava arruinada, e as 3 armas piedosas que representavam o ápice de suas habilidades alquímicas foram transformadas em lixo. Muitos de seus excelentes artesãos também foram sequestrados e, assim, perderam muitos recursos essenciais e material de pesquisa sobre alquimia avançada. A partir de então, a fama de Leilin se espalhou pela Twilight Zone. Além dos humanos, mesmo quando elfos e gnomos negros o mencionavam, eles não ousavam chamá-lo pelo seu nome. Ele tinha sido intitulado Guardião Radiante. Sua imagem foi registrada como uma lenda por outras raças, e as notícias de sua existência excepcionalmente aterrorizante foram passadas. Claro, Leilin não considerou tudo isso. Ele agora estava sentado no mais respeitado trono de ouro em Putty City e instruindo Irene. Divida os recursos na região norte recém-recuperada e priorize as guildas que se posicionaram ou demonstraram boa vontade em relação a nós. Quanto ao resto da colheita, confisque tudo. As intenções de Leilin em atacar o norte de Twilight Zone não eram para ser um bom samaritano, mas para ficar rico. Através de muitos anos de desenvolvimento, havia vários recursos abundantes na região norte. A maioria das guildas tinha morrido durante a Guerra Caótica, o que lhe dava outra desculpa para assumi-las. Quanto aos que têm a sorte de sobreviver, além daqueles que estavam do lado de Leilin, a quem ele dava tratamento especial, ele não planejava se incomodar com o resto. Então, que tal os magos que criaram organizações lá? Irene estava um pouco hesitante. Devido ao caos, não apenas outras raças, mas também outras guildas da Twilight Zone tinham enviado pessoas para a antiga zona norte de Crepúsculo. Eles tentaram aprender algumas coisas e até ocuparam um pequeno território,
tendo um longo confronto com elfos negros e conseguiram sobreviver com sua tenacidade. Isso foi o resultado de Lei Lin ter matado a grande matriarca do partido oposto de uma só vez. Se não, não importa o quão corajosos eles sejam, eles não ousariam sequer considerar essa área. Lide com isso da mesma maneira. Além disso, para as guildas teimosas que não querem se submeter a mim, prendam-nas em razão de traição e conivência com o inimigo. Quanto às provas, basta procurar por Alicia. Tenho certeza de que ela estará disposta a fornecer isso. Lei Lin sorriu. Este era basicamente um ato para eliminar todos os forasteiros, mas a força esmagadora de Lei Lin e sua vantagem de agir em uma causa justa absoluta permitiam que tudo parecesse calmo e organizado. Na verdade, Lei Lin estava construindo o norte de Twilight Zone como a sede da Natures Alliance. Nas outras regiões, a força dos magos tornava tudo complicado, e era difícil simplesmente inserir uma guilda excepcionalmente grande dentro. A Academia de Aliança da Natureza na região central e oriental já tinha expandido ao seu pico. Se isso acontecesse no passado, Lei Lin poderia simplesmente continuar expandindo para o exterior, mas a situação agora era diferente. Devido à guerra, a região norte foi destruída pelo caos e muitas guildas tinham morrido. A nobreza e outras correntes de comando tinham sido quase completamente eliminadas também. Embora isso em parte tenha a ver com a crueldade dos elfos negros, a maior parte tinha a ver com várias organizações que estavam escondidas lá no fundo. Lei Lin também teve um papel importante lá. Depois que a maioria das organizações originais da região norte foi expurgada, era hora de os fortes dividirem a festa. Lei Lin, que detinha uma vantagem absoluta e a Natures Alliance Academy, ganhou a maior parte dos benefícios. Alguns meses depois, uma grande academia filial da Natures Alliance foi estabelecida lá. Além de ser uma filial no nome, as instalações e alocação de pessoal foram baseadas nos mais altos padrões e até superaram a sede na região central. Com a conclusão da academia, Lei Lin ganhou o controle completo do norte da Twilight Zone. Para as duas áreas que ainda estavam hesitantes, isso foi um grande choque. No ano 5786 da Twilight Zone, as regiões Oeste e Sul, que apenas prometiam sua lealdade na superfície, não podiam mais resistir e anunciaram seu acordo de apoiar a Academia da Natures Alliance na região central. Eles receberam orientação do Grande Guardião do Reino e construíram uma academia conjunta. A Zona do Crepúsculo estava unificada, e o prestígio do Guardião do Reino, Lei Lin, estava profundamente no coração das massas. A sociedade humana também começou a se desenvolver rapidamente. Foi uma nova página da história. O fim da era anterior, assim como a ascensão do novo, ocorreu tão rapidamente que muitos magos acharam difícil reagir. Norte Twilight Zone, na Academia de Aliança da Natureza. Porcaria, eu vou me atrasar. Will rapidamente se levantou da cama e abraçou seu grosso caderno e manual. Um sanduíche recém-saído do forno em sua boca enquanto ele corria pelas ruas da academia. A academia foi iluminada com grandes quantidades de pedras do sol e chamas eternas. Havia até bonsai transplantados para o lado das estradas para ver o prazer. Isso teria sido impensável no passado. Nas estradas, havia a visão ocasional de acólitos que estavam correndo para suas próprias salas de aula. A teoria do campo de reação do mentor Geline é tão profunda. Eu não entendo de jeito nenhum. O princípio por trás da construção de modelos de feitiços é muito importante. É a base de todos os modelos de magia que podem ser executados e precisa ser sólida. Não pode haver nenhum engano. Está quase na hora da competição da academia. Rumores dizem que o vencedor pode até receber orientação de um mago oficial. Muitas conversas voaram no ouvido de Will, e houve até mesmo muitas vozes familiares. No entanto, seus pés não pararam de se mover enquanto ele corria a uma velocidade de voo. Como acólito escolhido entre os plebeus,
Ele realmente apreciava essa oportunidade difícil de alcançar. Foi porque ele estava estudando até tarde da noite passada que ele havia dormido demais. Depois de passar pela praça de ensino, todos os acólitos se curvariam respeitosamente em direção a uma estátua no meio. A estátua foi esculpida em pedra preta deslumbrante e formou a imagem de um homem jovem e bonito. Seu olhar estava longe, como se estivesse observando a cena à distância de sua posição elevada. Sob a estátua, estas palavras foram esculpidas na linguagem da Twilight Zone: distinto guardião do reino, Leylin Farlier. Rank 3 Magus, o fundador da Natures Alliance Academy, uma vez gloriosamente matou a Imperatriz Élfica das Trevas, o Rei dos Anões e o Profeta Gnomo em batalha, salvando toda a humanidade. O santo padroeiro da Twilight Zone. Ele também tem outros nomes, como a Mão da Luz Sagrada, o Guardião Glorioso e assim por diante. O Senhor Guardião do Reino Will curvou-se ligeiramente em direção à estátua, admiração aparente em sua expressão. Se eu pudesse me tornar um magus tão poderoso um dia, imediatamente depois, mas ele não pôde deixar de rir. Ele realmente estava imaginando as coisas mais loucas. Algum tempo depois de passar pela escultura, Will não pôde deixar de voltar e olhar, apenas para encontrar uma figura sob a estátua que tinha exatamente o mesmo rosto que a escultura. E, os olhos de Wally se arregalaram, mas quando ele olhou mais uma vez, a figura havia desaparecido, como se tudo que ele tivesse visto fosse apenas uma ilusão. Sua Celine abriu as cortinas, e a gigantesca janela francesa revelou a atual e animada situação da Aliança da Natureza. Como é ver o esplendor que você criou por sua própria mão. Celine riu quando ela abraçou a cintura de Leylin pelas costas. Além disso, bem-vindo de volta. Você ficou no laboratório por cerca de 15 anos, não foi? Celine gentilmente colocou a cabeça nas costas de Leylin. Ela, que havia provado o poder, era agora ainda mais atraente do que bela, tão encantadora quanto uma papoula. No entanto, Celine estava muito ciente de onde seu poder e status tinham vindo. Isso aconteceu especialmente durante o período de libertinagem em que Leylin se envolvera quando na região central. Naquele momento, ela percebera exatamente a estabilidade de sua posição. Ela até abandonara seu trabalho no leste e correu para o lado de Leylin. Era uma pena que os pensamentos de Leylin estivessem todos reunindo técnicas de meditação de alto nível e todo tipo de informação, dando a Celine um ombro frio. Eu realmente não sinto nada. Leylin era bastante indiferente a tudo isso. A razão pela qual ele havia estabelecido uma academia era apenas para que fosse mais conveniente para ele reunir técnicas de meditação e recursos preciosos.